Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar a falar sobre os instrumentos manuais de medição, começando pelos paquímetros. Normalmente vocês vão encontrar o paquímetro guardado na caixinha por uma questão de cuidado, porque aqui ele está protegido nessas espuminhas. Então esse aqui é o nosso querido e famoso paquímetro. Ele é um instrumento muito versátil, porque em apenas um instrumento ele nos dá diferentes tipos de medidas, como medidas externas, medidas internas, medida de profundidade e medida de rebaixo. Então, a iniciar pelas medidas externas, exemplificando aqui pela medida de um diâmetro externo. Isso é feito por essa parte do instrumento que é chamada de bicos, bico fixo, bico móvel. Uma recomendação importante é a seguinte: procure evitar de posicionar apenas a ponta dos bicos na peça. Procure adentrar a peça o máximo possível para aumentar esse contato entre as faces dos bicos e a superfície da peça. Com isso, a gente evita que aconteça obliquidade da peça com relação ao instrumento. Claro que eu estou exagerando para vocês perceberem, mas é importante que a peça fique perfeitamente perpendicular ao instrumento. Com relação à medida interna, isso é feito com essa parte do instrumento chamada de orelhas. Orelha fixa, orelha móvel. A mesma recomendação para os bicos vale para a orelha, no sentido de adentrar o máximo possível essas faces das orelhas na peça, para evitar que aconteça obliquidade de uma com relação à outra. E um dificultor que existe na medição de diâmetros internos é o seguinte: vocês estão vendo uma linha que passa ligando as maiores distâncias desse furo redondo? Não existe essa linha, né, gente? Então, nós temos que traçar uma linha imaginária, nós temos que visualizar uma linha aqui no meio e posicionar o instrumento exatamente no centro. Se isso não for feito com cuidado e atenção, nós podemos acabar medindo um diâmetro com valor menor, porque ele vai sair fora da posição correta. Em seguida, como que nós fazemos a medida de profundidade? É utilizando essa haste aqui do fundo. Então, quando nós puxamos ou empurramos essa parte aqui que chama de impulsor, lá atrás a haste corre junto. Então, eu vou fazer isso aqui e desço até a haste encostar no fundo do furo. E por fim, a última característica que é possível de ser medida é o rebaixo. Isso é feito com esse dentinho que se forma aqui atrás. Quando eu puxo o impulsor, todo esse conjunto vem junto. E aqui atrás se forma esse dentinho. É esse dentinho que eu vou usar para apoiar na outra parede do ressalto. E aí eu faço a leitura aqui na frente. Alguns podem estar se perguntando para que é que serve isso aqui. Isso é a trava. Isso é muito útil quando eu preciso fazer leituras em locais de difícil acesso, em que eu não consigo fazer a leitura direto no instrumento lá. Então, eu tenho que ir lá, posicionar o instrumento, trazer o instrumento para trazer próximo aos meus olhos para fazer essa leitura. Então, a gente trava para evitar que nesse caminho aconteça algum deslocamento aqui das escalas. Não é necessário estar usando a trava em toda medida. Esse é um vício que pessoas que utilizam esse instrumento com muita frequência acabam adquirindo. Assim como não é necessário eu tirar a peça para fazer a leitura, por dois motivos. Primeiro, que nesse tirar a peça pode causar um deslocamento aqui na escala. Mesmo que vamos travar, esse deslocamento não vai acontecer.
ok. Só que pode acontecer outra coisa. Devido à repetição desse tipo de movimento, você fazer isso muitas vezes, acaba gerando um desgaste aqui nas faces internas dos bicos ou das orelhas, seja onde for. Então, é totalmente desnecessário fazer isso. Principalmente se você tiver uma peça pequena, leve, que caiba nas suas mãos. Não tem nada que te impeça de fazer a leitura diretamente em loco com a peça posicionada no instrumento.